interesse do Grêmio sobre as notícias que saíram ontem. Jogador de seleção brasileira fala sobre o interesse do Vasco da Gama para 2025. Atacante muito bem encaminhado com o gigante da colina. Vasco faz solicitação ao BEP para aumentar a capacidade de São Januário. Obras no CT Moacir Barbosa vão sair do papel no próximo ano. E o Vasco tem uma decisão daquelas contra o Internacional de Porto Alegre. Rodada que começa hoje, aí, 11 horas da manhã. A gente vai falar muito sobre isso. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família vascaína. Pessoal, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Internacional. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco da Gama. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito esta partida em casa para ter condições ainda de sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. O negócio é o seguinte, o Paiva ontem fez 2 mudanças no time do Vasco. O Paiva fez uma mudança lá no meio campo, Felipe Coutinho deve começar no lugar aí de Dimitri Payet e o nosso Ryan deve começar a partida como titular, tá? O nosso Paiva que estava aí simplesmente treinando com o Maxime. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Nesse momento, está tendo o último treinamento para finalizar a preparação. E na parte da tarde, a gente passa o time do Gigante da Colina. Lembrando que hoje, 11 horas da manhã, já começa a rodada, feriadão aí. E simplesmente o Corinthians joga aí com a equipe do Cruzeiro. Jogo importante para o Vasco. Essa rodada também tem outro jogo importante. Palestra e Palmeiras visita o Bahia. Vamos ficar de olho aí nessas partidas aí. Perfeito? Bom, a situação agora que a gente fala é da solicitação do Vasco para aumentar a capacidade do estádio de São Januário. Isso mesmo. O Vasco fez uma solicitação junto ao BEP. Hoje, São Januário tem a capacidade ali para 20 mil vascaínos. Na solicitação que o Vasco fez ao BEP, o Vasco pediu um aumento de 21.400 vascaínos, mais 1.400 lugares aí. Outra notícia muito boa mesmo, é a situação envolvendo a reforma lá do CT, porque o Pedrinho, no próximo ano, vai começar as obras lá para ter um investimento em termos de estrutura. Só mais uma informação complementar. O Vasco está solicitando esse aumento da capacidade de São Januário. Isto significa dizer que São Januário não vai fechar agora no começo do ano, certo? Isso vai demorar mais tempo aí, porque a situação do potencial construtivo ainda não teve êxito. O Vasco ainda negocia aí com outros potenciais compradores. Perfeito? Bom, o seguinte, renovação aí de contrato do Vitor Luiz, a gente tomou conhecimento que está muito bem encaminhado. Assim como está muito bem encaminhada aí a venda de alguns jogadores do Vasco da Gama, como é a situação do Piton, tem propósito, certo? O Vasco só está fazendo essa renovação com o Vitor Luiz, porque o Piton está deixando o Vasco, certo?
A mesma coisa é o nosso Ryan, perfeito, que está também aí se desligando do Vasco. Então, o Vasco aí precisa contratar. E não houve ainda avanço na situação da renovação de contrato do Léo Jardim e também do Pirata Vegete. A gente tem que ficar atento com relação a essa situação. Bom, pessoal, quem está muito perto de assinar com o Vasco é aguardado aí no Rio para ser o primeiro reforço do Vasco para o ano que vem é o Aleph Manga, tá? O Pedrinho vai dar uma coletiva aí depois do Campeonato Brasileiro aí, possivelmente para fazer o anúncio aí também do Aleph Manga, um jogador que tem que ser para o elenco. É um jogador que não pode ser referência para o Vasco em termos aí de titularidade para o ano que vem. Senão, pouca coisa muda. Ontem, o jogador Danilo, né, foi colocado no noticiário esportivo do Vasco. Acabou o jogo da seleção brasileira, o Danilo, que é titular, simplesmente o Danilo falou o seguinte, abre aspas, vou até ler aqui, ó. Não sei de nada. Com todo respeito, o Vasco é uma instituição incrível, com torcedores apaixonados. Nunca me passaram nada. Então, tá aí, o Danilo desconhecendo esse interesse do Vasco da Gama. Né? Pô, estava muito bom para ser verdade essa situação aí do Danilo. Bom, sobre essa situação aí do Marinatti, né? Ontem saíram algumas notícias aí que o Grêmio tem negociações com o Vasco da Gama, certo? A diretoria do Vasco não gostou do vazamento aí dessa notícia, porque acaba atrapalhando as negociações. O Vasco tem algumas negociações em curso, não só aí com o Grêmio, mas com outros investidores. Só que a situação está em fase embrionária. Hoje de manhã eu acabei de perguntar de novo com os 3 beneméritos do Vasco, para 3 conselheiros do Vasco, e nada mudou internamente dentro do clube. Lembrando que isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho de Beneméritos. Não mudou rigorosamente nada. O Vasco, primeiro, tem que entender quanto que é a sua dívida para quantificar o preço aí para venda. Ou seja, o Vasco vai passar por essa recuperação judicial primeiro para quantificar o valor da sua dívida para depois, sim, vender. Tem muita gente que está forçando a barra, tá? Com uma situação que ainda está em fase embrionária. Perfeito? A gente está aguardando o julgamento aí, que pode sair a qualquer momento. Ontem teve um julgamento lá nos Estados Unidos da Landerhall em face da ECAP, né? O recurso de apelação lá da ECAP. A gente está aguardando porque é uma decisão muito importante que vai vir por aí. E dia 27 tem o julgamento do recurso lá da 777 Parques do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, essas são as situações aí, sem maquiagem e sem sacanagem. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!